E a gente volta a falar agora do apagão que atingiu hoje quase todo o Brasil. Temos uma convidada agora. Está conosco a doutora Clarice Ferraz, que é professora da UFRJ e diretora do Instituto Ilumina. Doutora, boa noite em primeiro lugar. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Agradeço pelo convite. Bom poder conversar com vocês. Pois é, doutora, são muitas explicações que ainda faltam, né? Antes do intervalo, acho que a senhora já estava aqui conectada, acompanhou com a gente a fala do ministro de Minas e Energia. O ministro levanta até a possibilidade de sabotagem. Não usou essa palavra, mas diz que haverá investigações das autoridades sobre o que aconteceu hoje. A senhora acredita nessa possibilidade, doutora? É uma possibilidade, né? Isso já ocorreu anteriormente, a gente assistiu a isso, né, durante o período de eleições, inclusive, e isso realmente é uma possibilidade. Mas o que está sendo mais levantado realmente é essa questão da sobrecarga, né? E aí eu vou contradizer o ministro, porque na verdade essa sobrecarga, ela é característica de um sistema que está crescendo de forma desordenada, que está tendo muita geração, né? Uma geração que é difícil, que é de origem renovável, que é caracterizada, né, por flutuações, a gente não sabe quando vai ter vento, quando não vai ter vento, e muito concentrada ali no Nordeste. Então essa geração, para ela poder ser escoada, então não basta a gente só aumentar a geração, e foi isso que vem acontecendo no setor elétrico brasileiro nesses últimos anos, né? Sobretudo com o avanço das renováveis. Mas, em paralelo, não tem investimento na infraestrutura, não tem também quem vai consumir. Então, a gente está gerando demais para o que esse sistema pode aguentar. E isso é falta de planejamento. E a gente tem um apagão desse tamanho, dessa gravidade, isso é um problema de segurança energética. Então, sim, esse sistema ele é concebido com redundância, o sistema brasileiro é um dos mais elogiados do mundo, mas se não houver planejamento, como não vem ocorrendo nos últimos anos, se cresce só uma ponta, né, se cresce só a geração e a infraestrutura não acompanha e a demanda não acompanha, a gente assiste a esse tipo de intercorrência. Então, não é só a falta de energia que derruba um sistema, o excesso também. Porque a eletricidade é uma coisa de equilíbrio muito fino, é difícil, né? A oferta e demanda tem que estar no mesmo, é um equilíbrio instantâneo. Então, quando a gente gera demais, a gente traz problema, na verdade, para o sistema, tá certo? E isso aconteceu, quando a gente vê lá no gráfico do ONS, inclusive, quando a gente olha para a região Nordeste, justamente onde foi identificado esse acidente, antes da queda total, na verdade, você tem um pico, né? Então, provavelmente, o que aconteceu? Esse pico de geração, o excesso de energia que entrou ali, provavelmente de geração eólica, na verdade, ele, né, fez subir ali a frequência e aí a rede, justamente, como ela tem essas proteções e tem ela se desliga para que o problema não seja ainda mais grave, né? A gente não sair queimando transformador, né? Não sair queimando subestação e coisas ainda muito mais graves poderiam ter acontecido, tá certo? Então, na verdade, o sistema se protegeu, mas isso, né, o sistema rede, eu digo, mas na verdade o sistema elétrico brasileiro está crescendo de forma desordenada. Quem cresce de forma desordenada não garante segurança de abastecimento. Em vista essa explicação da senhora, doutora Clarice, fica em xeque, no mínimo, uma outra fala do ministro que disse que um episódio como esse de hoje é extremamente raro. Assegurou que foi extremamente raro e é extremamente raro que aconteça o que aconteceu no episódio de hoje. Dá para afirmar categoricamente isso, doutora Clarice? Não haveria risco de que um episódio assim se repita? Esses episódios, a gente tem sim risco que eles se repitam, porque justamente a gente tem uma sobrecarga ali que está caracterizada, então a gente continua com esse excedente de geração chegando, portanto, se a gente não fizer uma manutenção, se a gente não colocar uma rede que se desliga mais rapidamente ou que nos permita localizar logo onde está esse problema, né, isso pode acontecer novamente, tá certo? Agora, realmente aconteceram, mas a gente está com esse sistema desequilibrado, então, sem investimento, né, sem o equilíbrio da operação adequada, e esse sistema que é cada vez mais difícil de operar, porque justamente é difícil mesmo, né, a gente tem muita renovável, e aí a gente tem que ter sempre uma geração que é capaz de entrar, por exemplo, quando faltar eólica, o que vai entrar para segurar? Quando tiver um excesso de eólica, para onde que essa geração ela vai? Né? Então, sim, na verdade, se a gente não tomar pé da situação e não encarar que tem um problema de planejamento que ameaça a segurança de energética, esse é o primeiro de alguns, se não for eventos muito mais severos. Ô, doutor, e num caso assim, agora quase uma curiosidade, o que é feito assim que
as autoridades verificam que houve um apagão, que está faltando energia elétrica. Quais são as providências e qual a análise da senhora sobre o tempo de resposta nessa operação de hoje? Como o André falou antes do intervalo, nosso repórter em Brasília, foram 6 horas desde que houve os primeiros registros de falta de luz, por volta de 8h30 da manhã, até que ela fosse totalmente restabelecida perto das 2h30 da tarde. Foi uma resposta adequada? E como é essa resposta, doutora? Vitor, eu não sou realmente de operação, mas assim, as pessoas estão considerando que foi longa essa resposta, inclusive o pronunciamento do próprio Ministério, né, para explicar para a população o que está acontecendo, né, e trazer um pouco de normalidade. Tudo fica muito perturbado, né, quando a gente tem justamente uma queda de energia. São todas as atividades produtivas se interrompem quando não é uma questão de segurança ou alguma coisa ainda mais grave que vai acontecer. Até mesmo acesso à água, se isso demora mais, a nossa água ela é bombeada com eletricidade. Então, quando o sistema elétrico falha, assim, falha o funcionamento das nossas cidades, a nossa vida mesmo, como a gente está aqui conversando agora, né? A nossa transmissão, nada disso seria possível. Tá certo? Então, a resposta, eu não tenho realmente esse critério aí para lidar com certeza, mas o que eu ouvi de alguns especialistas é que essa resposta demorou. O que foi feito, o operador ele faz, tá? E aí justamente ele tem que tentar identificar onde foi que aconteceu esse problema e a partir daí ele ir tentando recuperar, fazer o restabelecimento para que essa energia possa voltar a circular e aí você possa religar as pessoas. O que parece que realmente não ocorreu é justamente, por exemplo, teve um raio ou uma tempestade gravíssima, derrubou uma árvore, derrubou uma rede, assim, fisicamente falando. Isso parece que realmente não aconteceu. Então, isso é um problema da gestão, né, do nosso sistema, e isso já está sendo anunciado há um tempo, sabe, Vitor? Olha, cuidado, porque setor elétrico, para a eletricidade chegar na nossa casa, não basta a gente dizer estamos com muita geração, estamos com segurança, não é isso. Muita geração, inclusive, como a gente viu hoje, derrubou o sistema. Então, para a gente estar tranquilo, quer dizer, a gente tem que ter a geração, tem que ter a transmissão e tem que ter quem consuma lá na ponta, né? O país está com uma industrialização, né, que não avança, né? Ao contrário, a gente vem de um período de desindustrialização, um país empobrecido. Então, na verdade, a gente, né, aqui não está acompanhando, então não adianta fazer crescer a geração de eletricidade, que satisfaz alguns interesses, né, de alguns agentes desse setor, se o resto do sistema não acompanha, porque são esses tipos de desequilíbrios que acontecem. Perfeito. A análise da doutora Clarice Ferraz, que é professora da UFRJ e diretora do Instituto Ilumina. Obrigado, doutora, pelas explicações todas, pela presença aqui com a gente. Uma ótima noite. Até uma próxima. Boa noite, Vitor. Obrigada.